Serrão, posso continuar com você só para trazer um fato que eu gostaria muito de ouvir a opinião de cada um de vocês. Vários portais de notícias estão relatando um fato, inclusive na semana passada, que nós trouxemos aqui no programa, acho que vocês estão lembrados, daquele encontro de surpresa entre Bolsonaro e Alckmin. Segundo relatos dessa reunião, o presidente Jair Bolsonaro teria segurado o braço de Geraldo Alckmin e pedido para que ele livrasse o Brasil do comunismo. O que você pensa sobre isso, Piperno? Há chances disso realmente ter acontecido? Paulo, isso é mais um argumento imbecil, né, de uma figura absolutamente reacionária, uma figura que vai para o rodapé, para o lixo da história, na falta de argumentos melhores. É um país, exatamente, um país comunista, assim, um país comunista com Alckmin, com os pais do Real, com tanta gente de centro-direita, de mercado que veio apoiar. É óbvio que isso é mais uma falácia, porque veja, Paulo, o problema não são os 58 milhões de eleitores Bolsonaro. Muita gente votou de boa fé. Eu conheço ótimas pessoas que votaram no presidente Bolsonaro porque se identificam com uma ou outra ideia do grupo do qual ele faz parte, ou são simplesmente antilulistas, antipetistas e tal. Não, isso é do jogo, isso é normal. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. O problema é o abjeto porta-voz. O abjeto porta-voz, aquele cafajeste que vende ideias mentirosas e tal, esse acaba influenciando e esse distorce fatos. E a gente viu isso na campanha inteira. Essa história do comunismo é mais uma. Do comunismo, do hacker que acabou, inclusive, mexendo nos resultados da eleição anterior. Ou então, o Lula está doente, não vai aguentar a campanha. Ou o Lula está doente, não vai poder, enfim, tomar posse. Esse tipo de coisa a gente ouviu, mas aos borbotões, de monte, o tempo todo. E outra coisa, eu vou voltar a dizer mais uma vez o que eu falei a campanha inteira, eu abomino um personagem como Renan Calheiros. Agora, eu vou dizer uma coisa, abomino sim, como também abominava figuras sórdidas que estão lá do outro lado. E falei isso com a maior tranquilidade do mundo o tempo todo. Então, veja, para mim não há realmente problema nenhum em criticar aliado, né, do cidadão em quem eu votei no segundo turno. Eu não votei exatamente numa perfeição, eu não votei numa utopia, votei numa alternativa aqui, eu e 60 milhões de brasileiros, né, numa alternativa de poder. Agora, fazer esse joguinho de palavras, porque agora quem está do outro lado é bom e quem é... Sabe, eu não faço essa divisão maniqueísta de mundo. Isso aí eu deixo para, sabe... porta-voz que quer enganar o público. Então, tem que falar o que é. É um aliado ruim, da mesma forma que não tem moral para criticar aquele que apoiava os aliados do presidente Bolsonaro. E muita gente da pior espécie, lá de Alagoas, né? De outras regiões do país, até aqui em São Paulo, alguns aí. Agora, fazer o quê, né? Os dois lados, aliás, todos os lados tinham aliados muito ruins. E esse eu falo com todas as letras. É um aliado que eu não gostaria de ter. Tudo bem. Você está dizendo que o Constantino está fazendo joguinho, é isso? Isso não é de hoje, né? Constantino, eu vou te dar a palavra. Eu não vou rebater esse tipo de baboseira, porque eu já expliquei antes qual é o truque, e acho que todo mundo entendeu. Mas eu vou falar, sim, sobre o risco do comunismo. Que os agentes de desinformação, que os blogueiros petistas tentam minimizar, né? Assim como minimizam o estrago causado pela gestão do PT no passado, né? E tentam separar Lula de Dilma e ignorar o Guido Mantega como elo comum e por aí vai. Vamos lá, né? Nós já estamos vivendo no Brasil hoje, antes do Lula chegar ao poder executivo, um ambiente de país ditatorial, comunista, de Estado policialesco, de exceção. O grau de censura que temos hoje imposto aos brasileiros é digno de países como China, Cuba, Nicarágua e Venezuela. Agora, olha que coincidência incrível, Paulo. 4 países sobre ditaduras comunistas, 4 países apoiados pelo PT, defendidos por Lula, elogiados por Lula. Um desses países, Venezuela, Lula gravou vídeos pedindo apoio e voto para o ditador comunista que está no poder até hoje, Nicolás Maduro. O outro, Cuba, meio século de tirania, a mais assassina do continente, né,
foi, durante quase esse tempo todo, comandada por mão de ferro por Fidel Castro, que Lula considerou até a morte o maior líder do continente. E com quem ele fundou junto o Foro de São Paulo, para, abre aspas, resgatar na América Latina o que se perdeu no leste europeu, fecha aspas, o comunismo. Então, veja que coisa incrível, né? O que resta, diante de tantas evidências, para você rechaçar a ameaça comunista? O risinho de deboche. Olavo de Carvalho dizia que o risinho de deboche é argumento de esqueci. Coisas que o Alexandre Frota faz ou fazia. Então, veja, o risinho de deboche é exatamente a tentativa de um agente de desinformação enganar trouxas. E nós aqui estamos mostrando que o comunismo é uma ameaça real. Como que nós estamos mostrando isso? Com os métodos do PT, com a censura imposta, com os países que estão sob ditaduras comunistas, defendidas por Lula, companheiros de Lula, e que ele vem pregando e promovendo censura de imprensa, controle de rede social, tudo aquilo que esses países fizeram. Então veja que incrível, né? Uau, você está dizendo então que o Lula quer isso para o nosso país? Não, o Lula está dizendo, né? Mas vai ter sempre blogueirinho petista agindo como agente de desinformação. Foram treinados pela KGB. E o Lula nunca disse que quer isso para o nosso país. Não. E é essa cafajestagem que o porta-voz ele disse sim, você está mentindo ao vivo. Lambibolas e lambibotas do presidente da República disse. Não adianta xingar. Eu quero saber o seguinte. Não estou xingando. Lula não disse. Não estou xingando. Eu quero saber nem blog eu tenho. Agora eu quero dizer o seguinte. Lula disse ou não disse para o Chaves que Chaves dirigia, que havia excesso de democracia na Venezuela e que Chaves dirigia uma Ferrari e ele um Fusquinha, mas ambos no mesmo destino. Chaves morreu em 2013, você está demodé, você parou no tempo. Você parou morreu, no mas tempo, era comunista, você está mofado. Chaves morreu há 9 anos. Depois disso ele gravou vídeo para o Maduro. Chaves morreu há 9 anos e meio, você está mofado. E outra coisa, esse negócio de censura, de justiça e tal, tem na Hungria, do amigo do Bolsonaro, tem em El Salvador, regime de extrema-direita. Tinha em todas as ditaduras de extrema-direita que o seu ídolo foi lá apoiar, porque o seu ídolo apoiava também todo esse monte de ditador aqui da América Latina. Apoiou e, aliás, de vez em quando ele incensa esses nomes até hoje. Então, esse tipo de falácia, esse tipo de farsa, não vai rebater nada. Perdeu, mas vai rebater tudo. Perderam de novo, estão morrendo de dor de cotovelo. Perde uma atrás da outra e tenta dar golpe. Isso é o que é feio. Você é um agente comunista de desinformação. Tenta dar golpe, é um agente comunista. Aí, ó. Olha seu discurso mofado, idiotizado. Agente comunista. Quem é que acredita nisso ainda? Isso aí é dos anos 20, do século passado. Me ajuda, por favor, chamando o VAR. Vamos chamar o VAR, porque o espírito nazi-comuno-fascista, ele não só está assombrando o Brasil, ele está atuando no Brasil. Quando você tem prática de censura inconstitucional sendo legitimada, inclusive, pelo sistema que deveria garantir que a censura não fosse praticada, isso é um fato absolutamente hediondo, isso é assustador, isso é nazi-comuno-fascismo. Isso é como se a gente amanhã viesse aqui comemorar o 10 de novembro de 1937, que foi a promulgação, a implantação do Estado Novo, regime autoritário de Getúlio Vargas, que foi anunciado pelo microfone da Rádio Nacional. Está outorgado, está dominado, implantado, Estado Novo. E foi, e todo mundo acreditou no Brasil, a ditadura implantada pelo rádio, em 1937. Então, veja, nós estamos vendo algo assustador, algo muito grave está acontecendo. A questão vai até além do comunismo. O brasileiro é tão esculhambado que ele consegue avacalhar até o que seria o comunismo. Ele aprimora o mal. Aqui tem o capimunismo. É o comunista utilizando instrumentos capitalistas para praticar a mais deslavada corrupção. E nós estamos vendo aí. Você quer saber quem são os capimunistas milionários? É só dar uma olhadinha que você vai encontrá-los facilmente. Eles estão deitando e rolando. Tem gente aí que é sócio oculto de banco, que vai voltar com toda a força no próximo regime. Enfim, esse é o Brasil para o qual temos que ficar atentos. E nós, cidadãos comprometidos com a luta pela liberdade, com a
reinstitucionalização do Brasil, que essa vai ser a grande luta do povo brasileiro de agora em diante. É preciso coibir os abusos, é preciso ter legalidade com legitimidade, ou esse país vai para o buraco completo. Não terá segurança jurídica nenhuma para ter o crescimento econômico que ele precisa. Quem tem dinheiro para investir aqui, não vai investir aqui nesse lugar que não tem a menor segurança para coisa nenhuma. Muito bem, para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 5h28. E para você me pediu, vou te passar a palavra, só não fica nervoso. Me preocupa sempre quando você desabotou o paletó. O Serrão fez uma ótima lembrança, né, sobre a instauração do Estado Novo há exatos 85 anos. E o Estado Novo, o Serrão sabe disso também, ele foi implantado, apoiado numa farsa que eu lembrei aqui há coisa de 20 dias. A história do Plano Cohen, que foi uma invenção de Getúlio Vargas com as Forças Armadas da época, inventando uma farsa, uma história fictícia, apontando ficticiamente, claro, que haveria um plano de invasão comunista no Brasil. Então, portanto, e que eles haviam apreendido aí documentos que comprovavam isso, e a partir disso, então, criou-se a argumentação para a implantação do Estado Novo. Andavam tentando isso, algo parecido aqui recentemente. Agora, de fato, o Serrão também lembra a história de medidas autoritárias, e é verdade, sim, já falei aqui algumas vezes, eu não apoio uma série de medidas aí que, inclusive, o Alexandre de Moraes tem adotado, e hoje, inclusive, um ex-companheiro nosso, o Adrilho Jorge, me mandou lá, enfim, a notificação que chegou para ele, né, que acabou suspenso no Twitter. Que acabou sendo suspenso no Twitter também. E ele falou: olha só o que eu publiquei, não há razão nenhuma, e é verdade, eu vi. E há excesso, sim. Não sei da cabeça de quem essas coisas elas são, enfim, formatadas, pensadas, engendradas, mas o fato é que estão cometendo excesso, sim, punindo opiniões. E veja, ele nem se deu ao trabalho de contestar nada, opinou lá sobre outros assuntos e acabou tendo seu perfil derrubado. Eu estou muito à vontade para falar sobre isso, porque, inclusive, no começo do ano, ele foi alvo também de uma investigação apontando suposto apoio a uma tese, enfim, a uma tese nazista, a uma saudação nazista, melhor dizendo. E eu fazia esse programa com ele. Naquele dia, excepcionalmente, eu não pude fazer. E vou até revelar aqui algumas conversas que eu já tive com ele sobre isso. Eu sabia que aquilo era um engano de quem acusou, um tremendo equívoco. E eu me coloquei à disposição dele, ele sabe disso, para que, se fosse necessário, ir lá dar, enfim, um depoimento, reafirmando que o gesto que ele fez era um gesto que ele fazia diariamente, brincando lá comigo, inclusive, não tinha saudação nazista nenhuma, mas as pessoas, elas acabam, de certa forma, hoje há essa cultura do exagero, né? Viu lá alguma coisa, notou, achou que tem alguma semelhança com algum símbolo antigo, pronto. Isso já é suficiente para, eventualmente, incriminar alguém. Então, há excesso, sim, e ele foi, hoje, mais uma vez, vítima disso. Constantino, eu quero te ouvir também, e pegando o gancho nisso que o Piperno acabou de trazer em relação à suspensão desses perfis. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5h31, discutindo um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo de suspensão de alguns perfis nas redes sociais, perfis que têm um alinhamento maior à direita brasileira. O Consta, se eu não me engano, são 10 parlamentares, é isso, que estão com as contas suspensas? A conta atualizada é essa? Fora muito mais gente, né? Indivíduos, formadores de opinião. Agora, veja como o Piperno é bonzinho. Acho que até que ele poderia ganhar um prêmio Nobel da Paz, junto com o Yasser Arafat. Porque ele é tão bonzinho que ele critica o Alexandre de Moraes, mas aqui no nosso programa ele sempre falou assim, mas o Bolsonaro é outra coisa. Então ele nunca conseguiu virar e veementemente condenar o abuso de poder, o arbítrio que temos no Brasil hoje pelo ex-funcionário do Alckmin, vice na chapa de Lula, né? E ex-tucano também.
E ele cita o caso do Adrilles, ele se dispôs a ajudar e tudo. É uma alma bondosa o Piperno. Só que ele vota e defende nos censores. Os censores. Né? Então, vamos lá. Nicolas Ferreira foi banido por postar uma receita de pudim. Foi a última postagem dele. Né? Adrilles e tantos outros. E aí, o que estão fazendo os petistas? Os que o Piperno defende e vota. Né? Eles estão defendendo isso. O senador Humberto Costa, o Janones, que foi o responsável pela campanha nas redes sociais, convocado por Lula. Lembrei que o Piperno tem críticas também, mas vota na turma toda. São as escolhas do Lula, né? São os que estão em volta do Lula. Eles estão todos defendendo e aplaudindo essa censura. E pedindo mais. Aliás, tem vários pedindo a minha cabeça. Estão querendo que me censurem no Twitter também. Vem pra cima. Eu gosto de uma briga. Então, é curiosíssimo, né, ver o jogo de cena de um desinformante. Não, eu tenho críticas, não, eu fui solidário com aquele indivíduo, mas eu defendo com a maior cara lavada e cara de pau todo santo dia esses que são os responsáveis por transformar já o Brasil numa espécie de China. E depois eu vou lá e ridicularizo quem fala que tem chance do Brasil virar China. Esse é o jogo. Então, eu não levo a sério palhaços assim. Eu não levo a sério. Eu aponto pelo que eles são. São palhaços cúmplices de quem quer censura. E eu, ao contrário do Piperno, vou sempre condenar a censura. Mentira. Seja do meu lado, seja do outro lado. Vocês querem ver que coisa curiosa? Aquela conta daquele movimento fascista, o Sleeping Giant, né, apoiado por Luciano Huck e companhia, ela é verificada no Twitter. É uma conta verificada. Tem aquele selinho da patota azul, né, que até hoje eu, por exemplo, não tenho 1,5 milhão de seguidores, porque eu não sou da patota ainda bem. Né? Agora que o Elon Musk vai cobrar $8, aí todo mundo vai ter, acaba a palhaçada. Mas veja, o Sleeping Giants tem conta verificada e apoiado por Luciano Huck e promove boicote a bolsonaristas. Já promoveu a mim, por exemplo. Aí surgiu uma conta chamada Sleeping Zap, que é o sinal trocado. E fica de uma maneira bem educada, inclusive, elogiando os produtos e serviços de empresas. Adoramos seu biscoito, adoramos seu perfume, mas não é legal usar como garoto propaganda quem pede bandido de volta ao poder, quem promove censura. A conta já foi banida 2 vezes, suspensa do Twitter. Os caras não conseguem manter a conta. Então, quem olha isso e finge que não existe um duplo padrão, a esquerda radical pode tudo e o centro-direita não pode nada, e que isso é típico de comunista, repito, é desinformante. Piperno, você pediu? Claro que eu pedi, porque isso é mais uma desinformação e mais uma tentativa, uma miragem sórdida que se tenta vender para o público. Até porque já quer levar para o campo maniqueísta, né? Porque você apoiou o lado que tem o apoio supostamente do TSE, desse tipo de censura. Não. Esse tipo de censura foi pedido pelo seu lado também, e eu cheguei a ler aqui 30 perfis que tiveram, né, a censura pedida pelo lado bolsonarista. Até a gente brincou aqui com o que era bode vermelho, alguma coisa do tipo. Perfis de políticos importantes. Eu cansei de citar aqui Lei de Segurança Nacional, que foi inclusive o argumento para se tentar punir vários opositores do governo Bolsonaro. Lei de Segurança Nacional que o governo Bolsonaro tentou usar. A gente falou aqui, por exemplo, de documentários que recentemente foram censurados. A gente falou aqui de reportagem do portal UOL que falava sobre os imóveis da família, para não dizer de todo o histórico de vida do presidente Bolsonaro, que um dia falou que a ditadura devia ter matado mais 30 mil, que devia ter usado o pau de arara lá no presidente do Banco Central, Chico Lopes, que devia ter matado Fernando Henrique Cardoso. O presidente da República que um dia incensou ditadores como Pinochet, como Stroessner, como os ditadores do Brasil. Olha só que gente boazinha, democrática, para não dizer das políticas predatórias aí do atual governo. E aí a gente poderia ficar aqui o dia todo. Então, se a questão for colocar essas dúvidas exatamente nesse campo estreito do maniqueísmo, tranquilo, a gente joga nisso aí também. Serrão, para a gente fechar esse assunto. Pois é duro, hein? Que eu vou falar agora vai doer.
nós estamos assistindo a uma ruptura do Estado de Direito no Brasil. Quando a Constituição brasileira diz que não pode haver censura e se pratica censura, isso é ruptura institucional. Quando o artigo 53 da Constituição garante aos parlamentares seu pleno direito de expressão para quaisquer críticas, quaisquer coisas que eles queiram falar, e isso é violado, nós estamos assistindo a uma quebra do Estado de Direito no Brasil. Eu repito, vou insistir isso aqui todo dia. Ninguém, sobretudo no Poder Judiciário, que tem que ser o guardião da Constituição, o guardião da lei, ninguém tem legalidade nem legitimidade para romper com o Estado de Direito. E é isso que está acontecendo. É isso que é muito grave. Tanto que tivemos hoje um parlamentar que, no desespero, invocou as Forças Armadas a aplicação da lei, da garantia da lei e da ordem, para que a institucionalidade seja restabelecida no Brasil. Isso é uma medida de absoluto desespero. Esse parlamentar não sabe a quem recorrer. O presidente da Câmara, onde ele trabalha, não fala sobre o assunto. O presidente do Congresso Nacional também se omite, eu diria até criminosamente, sobre esse assunto. E pior, hein? O Rodrigo Pacheco é um famoso, um riquíssimo advogado. OAB, por que vocês estão falando sobre esse assunto? Procuradoria-Geral da República, o que os senhores estão falando sobre esse assunto? A OAB está mais preocupada em garantir que houve lisura no processo eleitoral, porque eles são especialistas em tecnologia, não em direito, pelo visto. Pois é. Então, veja, nós estamos diante de uma ruptura institucional e ninguém está falando nada. É a ditadura. Parece que amanhã vai ser 10 de novembro de 1937. Como disse Constantino, ainda agora citando Karl Marx, no Brasil a história se repete como Aliás, fácil. Hoje é aniversário da queda do Muro de Berlim, não é isso? 9 de novembro? Também, tem essa.